Olá, terráqueos. Chegou a hora de você ouvir algumas verdades, apesar de eu ser o pai da mentira. Episódio 6. Pornografia, armadilha letal. Eu não preciso de correntes nem de jaulas de ferro. Minhas armas são invisíveis, mas tão eficazes quanto um exército inteiro. Eu coloco diante dos olhos deles o prazer momentâneo, o êxtase fugaz, e eles caem em meus laços com tanta facilidade. Por meio da pornografia, capturo homens e mulheres como marionetes. Cada visualização, cada clique é uma linha a mais que os prende. Um grilhão a mais que os separa de Deus e de suas promessas. Essas estrelas que eles assistem não são livres, não. São também prisioneiras das ilusões que eu teci. São almas vazias, corroídas por dentro, presas nas redes da minha indústria. Uma indústria que corrompe, destrói e lança uma sombra que se espalha pela mente e pelo coração. Quantos famosos e anônimos não se tornaram ídolos nesse mundo de ilusões? Eles vendem prazer, mas há um custo altíssimo para cada alma que se prende a eles. A palavra de Deus avisa: quem ama o dinheiro nunca se farta de dinheiro. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Eclesiastes 5:10. Ah, mas eles, os que vendem seus corpos e suas almas nessa indústria, parecem ignorar essas palavras, se entregando ao vazio da fama e do dinheiro. Cegos para a destruição que semeiam. Enquanto isso, cada jovem que mergulha nesse vício, cada pessoa que se entrega a essas fantasias, se afasta ainda mais da paz verdadeira. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Mas como conhecerão a verdade se suas mentes estão presas em um ciclo de desejos insaciáveis? Eles acham que estão se satisfazendo, mas só aprofundam seu vazio. Esses vídeos, essas imagens, são como setas envenenadas. Afetam a mente, destroem relacionamentos e, acima de tudo, separam o homem do seu Criador. Cada visualização é um passo para longe de Deus e mais perto da servidão. Eles já não veem mais o próximo com pureza, mas como objetos para o próprio prazer, esquecendo-se do verdadeiro valor de uma vida consagrada. A palavra avisa: o que vos digo em segredo, proclamai-o sobre os telhados. Mateus 10:27. Mas eles não proclamam a verdade. Pelo contrário, escondem a sujeira e maquiam o pecado, colocando máscaras de liberdade, mas oferecendo apenas escravidão. E o que eles ganham com isso? Para onde vão esses corações feridos que nunca encontram a paz verdadeira? O apóstolo Paulo já disse: não sabeis que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Romanos 6:16. Eles obedecem ao prazer, ao desejo desenfreado, e assim se tornam servos, escravos de algo que nunca os satisfará. A pornografia destrói lares, acaba com o amor, e amarra seus espectadores com correntes que eles mesmos forjam. E no final, resta apenas um vazio. Tudo o que eu preciso é desse espaço para que eu me infiltre em suas vidas, tirando-lhes a paz, a fé e até o desejo de viver segundo a vontade de Deus. Para cada um que assiste, para cada jovem que é puxado para essa armadilha, as consequências são duras e muitas vezes invisíveis até que seja tarde demais. Mas essa é minha obra: desviar o homem do caminho estreito, fazer com que ele troque a verdade pelas ilusões. E assim, enquanto eles buscam prazer passageiro, eu sorrio, pois cada alma que cai nessa armadilha se afasta um pouco mais do Senhor. Ah, e o que posso dizer daqueles que se dizem servos de Deus? De pastores a obreiros, homens e mulheres que caminham com suas Bíblias debaixo do braço, mas que no oculto cedem aos meus encantos. É quase irônico. Ali estão, nos bancos das igrejas, cantando, pregando, orando em voz alta. Mas quando estão sozinhos, caem nas armadilhas que tão cuidadosamente teci. Cada vez que acessam esses sites, são eles mesmos quem dão mais uma volta na corrente que os prende. Querem enganar a Deus? Ou talvez a si mesmos? No fundo sabem o que fazem.
Sabem que estão alimentando um pecado que devora suas almas, que contamina seus corações, mas não conseguem parar. Vem uma culpa, mas ela é abafada pelo desejo. Ah, como eu gosto dessa contradição. A Bíblia numa mão, o pecado na outra. Não é à toa que está escrito: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Vocês, pastores, obreiros, líderes, acham que são intocáveis? Eu conheço cada pensamento escondido, cada olhar disfarçado, cada noite em que se entregam a essas imagens, acreditando que ninguém verá. Dizem: é só uma vez, posso parar quando quiser. Mas se pudessem parar, já teriam parado, não é mesmo? Quem são vocês para pregar sobre santidade, enquanto se afundam na lama da lascívia? Não percebem que eu os tenho exatamente onde eu quero? A palavra avisa: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. Vocês acham que estão seguros, que estão escondidos, mas estão caindo sem nem perceber. São tão presos quanto qualquer outra pessoa. Vocês se olham no espelho, sentem a vergonha, mas voltam para o mesmo erro. E eu vejo e eu sei. Suas orações estão vazias, suas palavras soam ocas, porque cada vez que se ajoelham diante de Deus, eu lhes lembro da última vez que cederam. E assim vou minando sua fé, corroendo sua dignidade até que já não consigam mais se olhar com integridade. Eu sou paciente. Sei que para muitos basta a mínima abertura para que entrem em um ciclo do qual talvez nunca saiam. O pecado vai se acumulando e, com o tempo, eles deixam de ouvir a voz do Espírito e se afastam, cada vez mais, daquilo que tanto pregam. E lá, na escuridão, onde eu os aprisionei, suas forças se esgotam. Acha que Deus não vê? Tudo o que está oculto será revelado. Lucas 12:2. E o que vocês pensam que os espera no final, se não se arrependerem? Acham que poderão enganar o próprio Deus no dia do juízo? Não importa quantas vezes tenham ido à igreja, quantas vezes tenham pregado, quantas orações tenham feito, se seus corações não estiverem livres desse pecado, estarão destinados ao mesmo julgamento dos ímpios, aqueles que tanto apontam e criticam. A hipocrisia de vocês é o que mais me diverte, pois se julgam melhores, mas caem nas mesmas tentações que condenam nos outros. Vocês acham que eu não vejo? Que não estou lá observando cada deslize? Vejo tudo, sim. Deus conhece seus corações, mas eu conheço suas fraquezas, e é através delas que eu entro, corroendo suas forças, destruindo a autoridade que dizem ter. É por isso que, quando tentam me expulsar de uma vida que tornei minha escrava, falham. Falham porque sua própria alma já está comprometida. Não tem autoridade para me enfrentar. E eu rio. Rio porque, no fundo, vocês sabem que não possuem a santidade que pregam, e essa verdade os atormenta. Ah, a santidade é algo raro. Vocês falam sobre ela, ensinam sobre ela, mas quantos realmente vivem essa verdade? Pouquíssimos. Vocês gostam de exibir a aparência de fé, mas não estão dispostos a viver no sacrifício que ela exige. Dizem que querem andar no caminho estreito, mas escolhem as facilidades do mundo. E eu apenas observo, porque sei que a maioria não terá força para sair das armadilhas que criei. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Mateus 7:13. Então continuem com suas mentiras. Continuem tentando esconder seus pecados, achando que estão seguros, porque no dia em que o Senhor voltar, não haverá mais esconderijos, e todos verão suas verdadeiras faces. E se não se voltarem a Ele de verdade, se não abandonarem esse caminho, não será ao lado dos justos que estarão, mas entre aqueles que tanto julgaram, sendo condenados pelas mesmas escolhas que fizeram. O diabo conhece nossas fraquezas, e é por isso que eu digo, não se enganem, essa prática suja, esse vício destruidor, precisa ser abandonado agora. A pornografia não apenas contamina o corpo e a mente, mas leva a alma a uma escravidão que poucos conseguem ver até que já estejam profundamente presos.
Se continuarem alimentando esse pecado, cada vez estarão mais distantes de Deus, mais longe da paz e da pureza que Ele oferece. Mas ainda há tempo para arrependimento. Deixem de lado as desculpas, deixem de lado as mentiras que contam a si mesmos. Arrependam-se sinceramente, pois o Senhor é misericordioso e está sempre pronto a perdoar aqueles que se voltam a Ele de todo o coração. Mas não deixem isso para amanhã, porque o amanhã pode não vir. O pecado endurece o coração, e quanto mais permanecem nele, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus. Purifiquem as mãos, pecadores, e vocês que têm a mente dividida, limpem o coração. Tiago 4:8. Não há mais tempo para hesitar. Abandonem esse vício enquanto podem e voltem-se a Deus em busca de renovação. O tempo é hoje, é agora. Jesus já derrotou Satanás na cruz, mas você precisa vigiar. A morte venceu.